Irmãos, estamos de volta. É o programa Glória ao Justo, edição 988, ano 20. O tema: o povo santo se corrompeu. O povo santo, o povo de Deus, o povo eleito, o povo especial, o povo criado com a finalidade de ser a luz das nações. Mas envolveu-se com as nações, aprendeu coisas estranhas e foi realmente grandemente prejudicado. E nós vamos, portanto, ler a palavra, Isaías capítulo 2, é o nosso texto, Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 18. Essas leituras extensas parece que só eu faço, mas há uma razão de ser, e mesmo que eu não conheça os benefícios, o resultado, mas Deus há de ser glorificado na vida daqueles que aceitam, que gostam, que buscam e que se dedicam, que aprendem. Então, a leitura para a nossa meditação. Isaías 2 e 1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros, como os filisteus, associam-se com os filhos dos estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram com seus próprios dedos. E o Senhor se abate, e o povo se abate, e os nobres se humilham, porquanto não lhes perdoarás. Então entram nas rochas e esconde-te no pó da presença do Senhor, do terror da presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Bendito Deus, Pai Celestial, estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra e suplicamos pela Tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, dá graça e vitória a cada um, nos dá compreensão, Senhor, da Tua palavra, da Tua instrução, desta grandeza, Senhor, que Tu nos comunica. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém.
Meus queridos irmãos, o nosso tema é o povo santo se corrompe. Como é que o povo santo se corrompe? Por que o povo santo? O povo de Israel foi criado, a nação foi criada milagrosamente. Deus escolhe um casal de idosos, Deus faz promessas a eles, ele tem 75, ela tem 65, Deus faz promessa de uma geração inumerável quando ela realmente era estéril. O nosso Deus, que não tem limitação, não tem limite, não reconhece, não conhece limite, tem todo o poder, nosso Deus sarou a esterilidade daquela mulher idosa quando ela tinha 90 anos, quando o marido tinha 100, e nasceu, portanto, seu único filho, o Isaque, que é uma figura, ele prefigura Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é único, unigênito. Então, meus amados, através daquele nascimento, Deus estava cumprindo a sua promessa e criando uma nação. Deus criaria a nação de Israel, gerada por Abraão, e esta nação teria um sacerdócio. A nação seria um povo sacerdotal e teria um sacerdócio universal para que todas as nações do mundo, ouvindo, tendo contato com Jerusalém, de alguma forma, recebesse a palavra do Senhor, recebesse a iluminação, a palavra do Senhor, recebesse a bênção do Senhor, a bênção que vem em forma de instrução. E isto, meus queridos, uma grandeza, porque o Deus eterno tem poder de fazer o que lhe apraz. E ele fez, ele cumpriu a sua promessa. E nasceu aquele menino, criou-se, a sua vida foi também um milagre, casou-se com uma moça com uma certa idade, e ele também, de idade, já com 40 anos, cerca de 40 anos, e quando o tempo passa, descobre que a mulher também não gera, ela não é fértil. E ele ora por esta mulher e Deus faz um milagre, cria a condição. A Sara era estéril e velha. O Senhor curou a esterilidade, restaurou a sua vida, sua saúde, o seu ventre, que a Bíblia diz que Deus restaurou o ventre amortecido de Sara. E a Rebeca era estéril, mas pelo menos era mais jovem, e foi mãe. E teve apenas um parto, só 2 filhos. Nasceram da mesma gravidez, o Jacó e o Esaú. Jacó se torna o Israel, transformado pelo poder de Deus, e, portanto, o ancestral que leva o nome como nação. E então, meus amados irmãos, esta nação, ela tinha a missão de ser uma luz para as nações. Ela tinha uma missão de ser a testemunha fiel do Senhor. Aliás, esse texto é bastante repetido nos profetas, notadamente no profeta Isaías. Israel como o povo, como a nação, como a testemunha do Senhor. Então, meus queridos, agora esta nação existe, esta nação tem um território, esta nação tem um sacerdócio, esta nação tem um sistema jurídico, esta nação tem um exército, esta nação tem uma vida regulada pela lei, um código que é a palavra de Deus, entregue por Moisés e implantado por Josué, que foi realmente quem entrou na terra prometida com o povo, que formou a nação na sua própria terra,
E Deus, através daquele povo, tratava com as nações. Acontece que este povo se corrompeu. O nosso tema, o povo santo se corrompeu. E o Isaías, o profeta do Senhor, do 7º século, o Isaías era um homem nobre, um homem importante, um homem que, além de ter qualidade, além de ter qualificação, ele era um homem absolutamente consagrado, um homem muito preparado para a missão que Deus lhe confiara. E nós começamos o capítulo 2 de Isaías lendo assim: palavra que Isaías viu. Como é que vê a palavra? É porque Deus revela, Deus revelou através do seu poder para o profeta Isaías, o filho do Amós, o que ia acontecer com Judá e com Jerusalém, ou seja, com a tribo de Judá e com a cidade de Jerusalém. O rei de Israel, e trate, oriente, informe e também reprova todas as 12 tribos, toda a nação, mas haveria algo muito mais profundo e marcante em relação a esta tribo, a Judá, e a esta cidade, a Jerusalém. Muito embora tantas cidades importantes, mas esta cidade e esta tribo estava no foco. E o profeta, pelo Espírito, diz: e acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, ou seja, o monte mais alto do mundo, em termos de revelação, de santidade, de dignidade, de verdade, é o monte da casa do Senhor. Este monte está sobre todos os montes. Ele se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. É uma promessa renovada. Aqui no livro do profeta Isaías, é uma promessa renovada daquelas palavras que Deus disse a Abraão no livro do Gênesis: em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. E o profeta de Deus, no versículo 3, ele diz: e irão muitos povos e dirão: vinde e subamos o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Não existiu, e não existe, e não existirá nação que tenha influenciado tanto quanto Israel. Todos os profetas da Bíblia foram profetas de Israel. Era o povo de Deus, o povo eleito, o povo santo, a nação santa. Só que a nação santa se corrompeu. Os profetas eram de Israel. Os reis que a Bíblia menciona ali eram os reis de Israel. E ainda muitos reis das outras nações foram contemplados, entraram na história, receberam benefícios extraordinários, tiveram provações terríveis por causa de Israel. Então, neste versículo 3, o convite. Muitos povos dirão: vinde, vamos comigo, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e para que andemos nas suas veredas, nesses caminhos ensinados, revelados, publicados. Porque diz, aí o profeta justifica, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Não existe amigo, não existe crente santo, consagrado, não existe cristão verdadeiro, profundamente consagrado, que não tenha afeto por Jerusalém. E não existe inimigo, não existe ateu, comunista, perdido, perverso, não existe nenhum tipo, não existe nenhum bárbaro, não existe nenhum monstro que não tenha Israel também no seu foco. Claro,
com desprezo, mas tem. Porque a palavra é desta forma que expõe. Porque de Sião sairá a lei. Então, quem é contra a lei é contra Sião, é contra Deus, é contra Jerusalém, é contra Israel. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, quem é contra a palavra do Senhor é contra Jerusalém, quem é contra Jerusalém é contra a palavra do Senhor. Isto aqui é absolutamente certo. No versículo 4, o profeta ainda está falando, e ele julgará, ele já trata aqui, e ele julgará, ele, o Senhor, julgará entre as nações, repreenderá muitos povos e haverá conversão. Eles vão mudar de atitude. O profeta está aqui com o olho, a leitura começa dizendo, a visão, a palavra que ele viu. E ele está com o olho no futuro reino do Messias. E ele diz aqui que estas nações, estes povos, converterão suas espadas em enxadões. No lugar de ter espada para matar gente, vai ter enxadões para produzir alimento. Eles vão converter para... A lança é um instrumento de guerra. E no lugar de haver lanças para tirar a vida, vai haver foices para... Vai ter muito ferramenta exatamente para cultivar, trabalhar e produzir. E ele diz no versículo 4 que estas nações, estes povos, não aprenderão mais a guerrear. O convite se renova no versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esta casa de Jacó é a nação que tinha a obrigação de andar na lei do Senhor e não devia se corromper. No versículo 6, mas se corrompeu. Não devia se corromper, mas se corrompeu. E no versículo 6, o profeta que fala, ele fala da terra, ele fala do céu, porque o profeta, ele está acima da sua limitação, porque está revestido do Espírito de Deus. E ele diz, mas tu desamparaste o teu povo. Então, é como o profeta reprovando o próprio Deus, pela visão que viu. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Mas tu tem razão, porque eles se encheram dos costumes do Oriente. E eles passaram a ser semelhantes aos filisteus, se tornaram feiticeiros, agoureiros. Eles aprenderam o mal, se associaram com os estranhos, com os perversos, com os corrompidos, e se corromperam. A sua terra está cheia de prata e ouro, prosperidade. Hoje tem os filhos da iniquidade prometendo que não pode e falando de prosperidade para ímpio. Prosperidade de ímpio é maldição. Prosperidade para ímpio é maldição. Prosperidade para determinados crentes ainda seria uma maldição. Prosperidade para ímpio é maldição, porque ele não acredita, nem sente necessidade de mudar nada. Está tudo prosperando maravilhosamente bem. Oh, que maravilha, tudo que eu peço, Deus me dá. É o que diz os ímpios. Então, o profeta diz, mas também a sua terra está cheia de ídolos, no versículo 8. A sua terra está cheia de ídolos. Eles têm tudo. Ouro, prata, tesouros, carros de guerra, não tem mais fim. Eles têm um exército poderoso, mas a terra está corrompida. Sua terra também está cheia de ídolos. Os costumes deles agora são costumes do Oriente. Eles inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que eles fizeram com seus próprios dedos, com suas próprias mãos. E o povo se abate. Ou seja, as autoridades se corromperam, se desviaram, fizeram aliança de todo tipo com os perversos e o povo paga o pato. O povo se abate, os nobres se humilham, portanto, não lhes perdoará. É a missão do profeta. Reprovar, repreender e mostrar saída. No versículo 10, ele fala do futuro. Isto está também no Apocalipse, quando as pessoas estarão procurando fugir do terror da presença de Deus, do juízo.
entra nas rochas, esconde-te no pó. Isso aqui. No versículo 11, ele fala da altivez. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. Todo arrogante, todo perverso será abatido. Ele não vai encontrar resposta na sua segurança própria, no seu poderio, no seu poder econômico. Não tem, porque isso aqui é coisa para Deus fazer. Deus anuncia e Deus é quem faz e ninguém escapa. Ninguém foge, ninguém pode mudar o que Deus fala através da sua palavra, usando o seu profeta. No versículo 12 ele diz, porque o dia do Senhor dos Exércitos, será contra todo o soberbo. Uma das coisas mais terríveis do ser humano é a soberba. Homens soberbos, mulheres soberbas e por infelicidade. Hoje tem alguém que é soberbo porque é ministro. Pastor soberbo, miseravelmente soberbo, porque prosperou, cresceu. Eu tenho um amigo pastor, tenho muitos deles, e eu tenho um amigo pastor que foi visitar outro que não é meu amigo. Eu conheço sempre quem é, mas é outro que não é meu amigo. E depois eu conversei com ele, e como é que foi lá? Ele disse, eu fui lá, ouvi as besteiras dele, ouvi a prepotência dele. É muito indigno. Um pastor deve pensar 1000 vezes antes de demonstrar prepotência, arrogância, maldade, soberba, porque nós não somos detentores de bens pessoais. A palavra não é minha, o poder não é meu, a missão não é minha, a autoridade não é minha, é Deus quem faz, é Deus quem concede, é Deus quem dá. Então é burrice se orgulhar. E o profeta diz, o dia do Senhor vem contra todo soberbo, contra todo altivo, contra todo que se exalta. Todos os que se exaltam serão abatidos. No versículo 13, versículos 13, 14 e 15, ele vai falar sobre, poesia, e ele compara os cedros do Líbano, comparando com grandes homens, com grandes autoridades, cedros do Líbano, altos e sublimes, carvalhos de Bazã, montes altos, outeiros elevados, torres altas e muros fortificados. Era exatamente a característica do homem autoconfiante nas suas cidades invencíveis, que eles achavam, a minha cidade ninguém entra. Quando Davi se posicionava para fazer realmente uma batalha e se apossar da fortaleza de Jebus, que era Jerusalém, na mão dos pagãos, eles mandaram aviso, abusado, desaforado, vocês só entram aqui se nossos aleijados não tiverem disposição para lutar. Eram arrogantes ou não? E o Davi entrou ali e transformou aquela cidade na cidade de Deus, a cidade do grande rei, a cidade da paz, Jerusalém. Ela tinha sido antigamente chamada Salém, lugar de paz, e agora Jerusalém, a cidade da santa paz, a cidade da paz. E por que não tem paz hoje? Exatamente por causa dos montes altos, dos cedros do Líbano, dos homens arrogantes, dos perversos. Mas Deus tem tratado e vai continuar tratando com Jerusalém e Judá. Agora, meus amados irmãos, ele fala que o dia do Senhor é contra tudo isso, toda a arrogância. O versículo 17 diz, a arrogância do homem será humilhada, a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. É a palavra de Deus sendo proclamada, o poder de Deus sendo proclamado. E o versículo 18 e último, ele diz uma coisa que para mim é absolutamente maravilhoso. E todos os ídolos desaparecerão totalmente. Você lê no Apocalipse, os capítulos
17, 18, o juízo contra a Babilônia, que não é outra coisa senão Roma, com sua maldição, com o seu papado, com o seu clero, com sua devoção, com sua canonização, com toda a maldição que Roma semeou no mundo. E nos diz o livro do Apocalipse, no futuro, eles estarão de longe chorando, lamentando a grande cidade que corrompeu a terra, e no momento veio a maldição contra ela. Aqui, Isaías 2:18, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Isaías reafirma isto, que ninguém vai querer a sua mercadoria de prata e de ouro, ninguém vai querer, porque é a consumação da história humana e a maldição completa por causa da rebelião. E o povo santo estará restaurado neste período. O povo santo que hoje está rebelado, que hoje está como a maior democracia do Oriente, aliás, a única democracia plena no Oriente Médio. E tem tudo. Partido nazista, neonazista, passeata gay, tem tudo em Israel hoje. Mas o povo santo, a palavra, já que o Senhor deu a eles uma missão profunda, a missão de serem o sacerdócio real, a luz para as nações. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde cada dia. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua palavra. Eu te louvo pela tua igreja, pelos nossos irmãos e amigos. Abençoa e recompensa com a bênção dos céus os nossos ajudadores, os nossos intercessores. Em nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.